abençoar, a você, amigo do Face, amigo do Twitter, a você, meu amigo pessoal, irmão amado, quero deixar essa palavra de Deus sobre a tua vida. Nós caminhamos debaixo de um mover apostólico e sabemos que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra para você, uma palavra para te edificar, uma palavra para te abençoar, uma palavra para encher o teu coração. Você sabe que o inimigo, ele tenta de todas as maneiras nos parar, ele tenta nos deixar para baixo, desanimado, né? Ele usa pessoas para nos desanimar, ele usa pessoas para nos tirar do foco, mas nós temos um foco, nós temos um objetivo e precisamos estar certo dos nossos objetivos, daquilo que é os nossos propósitos, no nome de Jesus. Então que o Senhor venha te abençoar nesse mês de agosto, que o Senhor venha te fortalecer nesse mês de agosto. Lembre-se, o Senhor te dá aí 30 dias para você conquistar, para você lutar, para você batalhar e para você alcançar aquilo que você deseja, aquilo que você está buscando, aquilo que você está almejando, no nome de Jesus. Então nós temos que realmente crer, realmente ter fé. A fé que está lá em Hebreus capítulo 11, ali no versículo 1, não é? A fé que traz à existência aquilo que não existe. É isso que nós devemos crer, num Deus soberano, num Deus poderoso, num Deus maravilhoso, num Deus que pode fazer absolutamente tudo. Eu quero ler uma palavra com você que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, tem uma palavra muito interessante, tem uma palavra realmente edificadora, e eu quero ler essa palavra com você. 2 Coríntios, lá no capítulo 4, nós vamos ler o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Veja só o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Veja só o que diz a palavra. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não destruídos, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Veja que texto maravilhoso. Veja que palavra poderosa. É algo assim fora do comum, há algo sobrenatural que o apóstolo Paulo escreve aqui. Vamos ler mais uma vez. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Veja só, preste atenção naquilo que você está ouvindo. Veja só. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Então nós lemos aqui a palavra do Senhor, uma das palavras mais chocantes que tem na Bíblia, um dos textos mais incríveis, né? Que está na palavra, mais ungidos, assim, aonde o Espírito Santo fala de forma sobrenatural, que o apóstolo Paulo, ministrando a vida dos coríntios, ele fala sobre causa e efeito. Ele fala sobre a causa e o efeito. Porque o que mata muitas vezes a fé, o que mata muitas vezes o ânimo, não é a causa, e sim o efeito.
Nós lemos, né? E Paulo ele diz em primeiro lugar, quero chamar a sua atenção, o primeiro versículo, Paulo ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Eu quero chamar a sua atenção para esse versículo, porque Paulo está falando aqui de humildade. Paulo está falando em ser um vaso de barro. Por que barro? Primeiro, o barro ele é moldável. O barro é totalmente moldável. Ser um vaso de barro é ser moldável. Pode não ser um vaso muito bonito, pode não ser um vaso caro, mas é um vaso moldável. Porque se você for um vaso de porcelana, de vidro, se quebrar, ninguém conserta. Mas um vaso de barro, ele pode ser consertado, ele pode ser ajeitado, ele pode ser transformado, ele pode ser moldado conforme aquilo que é a vontade do Senhor. Então nós devemos realmente desejar a cada dia não caminhar pela aparência exterior. Você sabe que o vaso de barro ele conserva melhor as coisas, né? Naquela época o povo usava, né, esses vasos para conservar os alimentos. Hoje nós conhecemos vasos mais para pôr planta, né, e tudo mais, mas naquela época não, era usado para colocar alimento, era usado para guardar ali os alimentos, para conservar os alimentos. Então Paulo diz: eu guardo o meu tesouro em um vaso de barro, né? Nós somos como vasos de barro. E por isso conservamos dentro de nós o tesouro que o Senhor nos dá a cada dia, que é a sua palavra, que é o seu amor, que é o seu melhor. Ser um vaso de barro, viver esta palavra, né? Ter os teus tesouros em um vaso de barro é você ter a tua vida em humildade, é você caminhar em humildade de coração. Não estou falando para você andar mal vestido, falar errado, não é nada disso. Estou falando para você que nós precisamos de ser humilde e desejar andar pelaquilo que nós temos no nosso interior e não no nosso exterior. Não adianta ser um vaso de porcelana, não adianta ser um vaso de vidro, mas não ser moldável. Porque se quebrar um vaso de porcelana, ninguém conserta. Mas um vaso de barro, ele pode ser consertado. E o Senhor tem consertado as nossas vidas, o Senhor tem consertado, tem nos moldado, o Senhor tem nos ensinado. E nós devemos agradecer ao Senhor, porque nós somos moldáveis. Nós somos pessoas que deixa Deus fazer de nós aquilo que Ele quer. E Ele quer o melhor. Agora eu quero falar para você sobre causa e efeito, que é disso que Paulo está falando aqui. Porque muitas vezes você passa por uma luta, uma dificuldade na tua vida, mas o que mata não é a luta, e sim aquilo que ela causa, ou seja, o efeito. Paulo ele diz assim, né? Em tudo somos atribulados. A tribulação, ela existe na vida de todos. A luta, o problema, a dificuldade está na vida de todos. Então muitas vezes a luta que o ímpio passa é a mesma luta que você passa, porém o efeito é diferente. Então Paulo diz: nós somos atribulados, porém não angustiados. O que mata não é a tribulação, mas é a angústia. Quando você passa por uma tribulação e você fica angustiado, amargurado, é isso que vai matar a tua fé. É isso que vai matar a tua alegria. É isso que vai matar o teu chamado.
Então não se abale com a tribulação, mesmo porque a palavra diz que a nossa tribulação ela é leve e momentânea. A nossa tribulação ela é passageira. Isso vai passar, isso é uma fase. E fase vem e vai embora. Agora a história permanece e a história da tua vida é uma história de sucesso, é uma história de vitória, é uma história de honra que Deus está escrevendo no nome de Jesus. Então não deixe de forma nenhuma a luta causar uma angústia no teu coração. Não fique angustiado por causa da luta. Não fique angustiado, não deixe que o efeito seja a angústia. Qual é o efeito que a tribulação deve causar em você? A tribulação deve causar um efeito de fé, um efeito de levantar a cabeça e perseverar e acreditar no teu potencial, acreditar naquilo que Deus colocou sobre a tua vida, acreditar na palavra que está sobre você, acreditar no poder de Deus que está sobre a tua cabeça, seguir em frente e buscar a vitória do Senhor. No servo de Deus, o efeito da tribulação é esse, o efeito que a tribulação causa é exatamente isso, é ter a sua fé acrescentada, é ter o seu amor pelo Senhor acrescentado mais e mais e saber que Deus está lhe abençoando, que Deus está derramando sobre a sua vida o melhor. Paulo diz assim: perplexo, porém não desanimados. Veja só, a causa aqui é a perplexidade, ficar perplexo, né? Ficar chocado com aquela situação. É tipo assim, é uma coisa inacreditável, que você não acredita que fulano falou isso, que ciclano disse aquilo a teu respeito. É você ficar perplexo quando você de repente, né, alguém vem enviado pelo diabo e fala no teu ouvido que fulano falou isso de você, que ciclano falou isso de você, e você fica perplexo porque você não esperava isso. Só que isso não pode causar um desânimo no teu coração. Tem pessoas que ficam perplexas quando alguma coisa sai errado na sua vida, porque ela já tinha aquilo como certo. Mas saiu errado. E ela fica desanimada. Mas ela não deve ficar desanimada. Nós não devemos nos desanimar diante de coisas inesperadas. Nós não devemos desanimar diante de coisas que nos deixam perplexas. Às vezes são as coisas que acontecem nesse mundo, os absurdos, né? A violência do mundo, traição, palavras que machucam, palavras que atingem, né? Você pode até ficar perplexo, mas você não vai ficar desanimado com Deus, você não vai ficar desanimado com as coisas de Deus, você não vai ficar desanimado com a tua família, com o teu trabalho, nem com você mesmo, porque Deus vai te dar essa vitória. Você não vai desanimar, você não vai de forma nenhuma desistir. E Paulo continua e ele diz assim, né? Perseguidos, porém não desamparados. Irmão, nós somos perseguidos todos os dias. Nós somos perseguidos de várias maneiras. Perseguido porque servimos a Deus. Perseguido muitas vezes porque não conseguimos fazer aquilo que as pessoas querem e elas nos perseguem. Perseguido no mundo espiritual. Perseguido às vezes no trabalho, perseguido às vezes na família, perseguido às vezes no ministério.
Mas Deus nunca vai nos deixar desamparados. Nós podemos ser perseguidos, mas Deus não nos desampara. Ele sempre está conosco em qualquer situação. Ele estará ao nosso lado, nos ensinando, nos orientando, porque Ele é maravilhoso e Ele é um Deus fiel. Então, muitas vezes somos perseguidos porque erramos, né? O homem, ele erra. O ser humano, ele está sujeito a errar. E então vem perseguição. Mas eu vou te falar uma coisa. Deus é um Deus que te perdoa e é um Deus que não te desampara porque te perdoa. E te perdoa e não te desampara. E Paulo diz, o apóstolo Paulo, ele diz também: abatidos, porém não destruídos. Você pode até ficar abatido, mas isso não causa destruição na tua vida, porque você vai se reanimar no Senhor, vai levantar a tua cabeça e você vai perseguir aquilo que é o teu objetivo. Então você percebe que a causa é comum. Todos têm lutas, todos têm dificuldades, todos têm problema financeiro, problemas na família, todos têm problemas para resolver. O que muda, o que deve mudar, é o efeito que essas lutas e problemas e dificuldades causam. E no servo de Deus, a causa é sempre diferente, né? A tribulação não nos deixa angustiados de forma nenhuma. Somos atribulados, mas não somos angustiados de forma nenhuma. Perplexo, mas não ficamos desanimados de forma nenhuma, porque o Senhor nos guarda, né? Perseguidos, mas não desamparados, porque temos um Deus que está ao nosso lado para nos ensinar a caminhar a cada instante, a cada momento. Abatidos, porém não destruídos. Amém? Então, deixe o inimigo achar que você está abatido, acabado, que ele vai se surpreender, porque você não está destruído. Em nome de Jesus, que essa palavra venha te abençoar. Fica na paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde no nome de Jesus.